Nesse vídeo pretendo discutir como podemos voltar a nos relacionar após um relacionamento abusivo, ou quais são os principais dilemas e as principais dificuldades para voltar a se relacionar, para ter uma nova relação, né, após passar por uma experiência que foi, de certa forma, bastante traumática, né? A maioria das pessoas que enfrenta esse dilema, que não sabe muito bem o que fazer para entrar numa nova relação após um relacionamento abusivo, vive numa contradição, né? De um lado estar fechado para todos. Se alguém se interessa em você, você não leva a sério, ou você acha que é problema, você não quer, e você começa a achar que tudo pode ser problema. E de outro lado, há pessoas que, ao fim de um relacionamento abusivo, engatam outro, caem em novas relações com os mesmos padrões, né? Por quê? Porque ficam tendo que, para lidar com a tristeza, para lidar com o vazio, com a possível depressão que enfrentam após essas relações, precisam se sentir dignos de afeto, recebendo atenção, né? Uma das características muitas vezes de relacionamentos abusivos é ser cheio de atenção no início e depois virar algo que lhe priva de atenção, ou lhe dá muita punição ou muita desvalorização, né? Então muitas vezes as pessoas, para lidar com essa tristeza crônica que fica, que não passa após um relacionamento abusivo, caem em outras relações que podem não ser boas também, ou mesmo que não sejam ruins, não são significativas, né? São só modos de preencher um vazio, né? Então nós temos essa contradição. Quem tenta muitas vezes voltar a se relacionar logo após relacionamentos abusivos tem esse problema. De um lado, os outros se aproximam e você está fechado, e você não quer saber, e você tem uma certa aversão e meio que um pensamento generalizado que relacionamentos são problemas, e que você não quer esses problemas, e tem uma certa aversão. E de outro, a pessoa que quer relações e busca por elas como modo de preencher o vazio. Eu diria que esses dois são os principais cenários possíveis para quem está nesse pós-relacionamento. Pós um relacionamento conturbado, abusivo, conflituoso, né? No primeiro caso, de fechado para todos, nós temos um pessimismo generalizado, né? A pessoa acha que nunca conseguirá novamente se relacionar da mesma forma. Tem uma espécie de sofrimento atual. Hoje eu estou sofrendo porque perdi esse relacionamento que foi bom no início e depois foi completamente difícil, nocivo, que me faz relacionar, de certa forma, as experiências positivas às experiências negativas, né? Você tem uma espécie de ceticismo em relação a relacionamentos, achando que nunca vai querer se relacionar novamente, porque você está associando as experiências extremamente positivas de um relacionamento com as experiências extremamente negativas que tiveram presentes nesse relacionamento conturbado. E, aliás, essa é uma característica desse tipo de relacionamento, né? Tem algo muito positivo que hoje te coloca em algo muito negativo e te permite ficar por certo tempo nessa coisa muito negativa, nesse momento muito negativo. Então, por meio dessa característica, nós podemos desenvolver um pessimismo generalizado, achar que todo relacionamento que começa bem termina mal, né? Então esse seria o primeiro problema de quem está fechado para todos. Mas quem vai à busca de uma nova relação enfrenta um outro problema, que é a falsa esperança, que é acreditar que foi só um pequeno problema, um pequeno desligue esse relacionamento, né? Então, meio que você não se pergunta se você já está preparado para entrar em outra relação, se você é capaz de confiar em outra pessoa, né? E você pode acabar enfrentando o risco de arruinar tudo porque você próprio está instável, porque você próprio está deprimido, porque você tem suas dificuldades que você acha que vai superar com a ajuda dessa outra pessoa que você está se relacionando, que às vezes é só um laço de como preencher esse vazio que você tem agora, né? Então, você acaba piorando suas próprias dificuldades ou arruinando um relacionamento quando você entra direto nele, né? Então, tem esses dois quadros. Ser aversivo em relação aos relacionamentos, nutrir um pessimismo generalizado, e de outro, o quadro da pessoa que quer entrar em relações como modo de amenizar o sofrimento, né? Nutrindo uma falsa esperança. Digamos o seguinte, que esses dois modos estão equivocados.
Esses dois modos têm problemas. De um lado, você nutre uma visão negativa de todos. De outro, você nutre uma visão otimista de que basta ter uma relação melhor e todos os problemas vão passar. Em ambos os casos, não se enfrentam os próprios problemas, que é, eu preciso ter uma clareza maior sobre as pessoas para saber quem é nocivo e quem não. Né? Porque a pessoa que tem um pessimismo generalizado após um relacionamento abusivo, ela basicamente não aprendeu a distinguir quem é nocivo e quem não. Então todos podem ser problemas, então eu sou aversivo, eu tenho uma relação aversiva em relação a relacionamentos. Já a pessoa que nutre uma falsa esperança, ela também não aprendeu a distinguir. Então ela vai numa nova relação sem entender qual é seu papel e seus problemas, o que em você foi usado nesse relacionamento que você passou e que foi tão problemático para você. Então, os dois cenários mais comuns, uma falsa esperança, de um pessimismo generalizado, são os cenários que têm mais problemas e são os mais recorrentes. Né? Então, um grande desafio para voltar a se relacionar após um relacionamento abusivo é não cair num cenário nem no outro, não alimentar uma falsa esperança nem um pessimismo generalizado. Bom, então tudo isso passa por reaprender a confiar. Reaprender a confiar é confiar desconfiando, mas não ser uma pessoa totalmente desconfiada e nem uma pessoa que confia em qualquer um. Então é preciso de um equilíbrio. Né? Isso desde os gregos nós sabemos. Né? A filosofia de Aristóteles é uma filosofia que pregava o melhor, o caminho melhor no caminho do equilíbrio, né? Do equilíbrio emocional. Sem emoções extremas, sem decisões extremas, né? Então, reaprender a confiar. Mas reaprender a confiar como? Com cautela. Reaprender a confiar sabendo que a confiança é um processo longo. Não é um processo que você vai... Não é algo de um dia para o outro. Você não vai confiar numa pessoa que você acabou de conhecer. Então, de um lado, para alcançar esse meio termo e não cair nessas duas armadilhas da falsa esperança e do pessimismo generalizado, nós reaprendemos a confiar com cautela, né? Tomando o nosso próprio tempo, e de outro, aprender a lidar com a pressão social. Esse é um outro problema. Né? Há uma pressão social em torno das relações. Né? Por exemplo, pessoas que envelhecem e falam, você tem que se casar. Né? Mas não é só isso. Existe uma pressão social sobre, passou essa relação, siga em frente, como se fosse muito fácil. Dê uma chance para essa nova pessoa aqui, essa pessoa gosta de você, por exemplo, alguém está te apresentando um amigo, te apresentando uma amiga e fala, olha, dê uma chance para essa pessoa. Siga em frente. Esse discurso é problema. Você não simplesmente segue em frente. Primeiro que essa pessoa não entende o que é seguir em frente, nutrindo um trauma. Segundo, essa pessoa não entende, que te fala seguir em frente, que você, para seguir em frente, precisa entender o que lhe aconteceu. Que não é só seguir. Você pode seguir em frente cometendo os mesmos erros. Ou seguir em frente triste com os erros do passado e não conseguir seguir em frente. E acabar entrando numa relação que vai estar fadada ao fracasso. Né? Porque você vai estar deprimido, você vai estar mal, não vai poder estar 100% naquela relação, vai ter memórias do passado. Né? Então, o discurso, essa pressão social de siga em frente, dê uma chance para novas pessoas, é um discurso de quem não compreende a gravidade da sua experiência. É um discurso de quem acha que é só seguir a vida porque não entende ainda a dinâmica dessas relações. Pode até ter passado por uma relação similar, só que não parou para fazer uma autorreflexão que resulta em algo definitivo, que é você ver as relações como dotadas de maior complexidade. Quem passa por relacionamentos abusivos, para voltar a se relacionar, precisa, sobretudo, disso. Entender que relações humanas são complexas, que não é simples, a confiança não é simples, você não vai ter certeza das coisas, uma pessoa que quer seu bem pode ser a mesma pessoa que vai querer seu mal, então tem uma visão complexa do ser humano. Quanto mais complexa, melhor, porque você vai ser mais capaz de analisar, né? Então, o problema, eu diria até que tão importante como reaprender a confiar é aprender a lidar com a pressão social, né? Porque ambos têm a ver com uma espécie de capacidade crítica, analítica, para você não ser, de um lado, levado pelo seu excesso de confiança, de outro, ou pela falta de confiança, e de outro, para não seguir as pressões, né? O problema das críticas sociais em torno de você não se relacionar, se você optar por, quero esperar, analisar demais, vamos dizer que você é seletivo demais,
seletiva demais, que você não supera o passado. Não é assim. Essas pessoas não sabem bem o que estão dizendo quando elas reproduzem isso. Eu digo reproduzem porque elas estão reproduzindo um modelo cultural de amor. Esse modelo cultural de amor é aquele que diz que o amor é aleatório, que você pode se apaixonar por qualquer um, que basta você tentar e vai lhe aparecer a pessoa que é, de certa forma, perfeita para você. Então é meio que tentativa e erro. Esse é o modelo cultural nosso. É um modelo que a aleatoriedade estaria presente, é só tentativa e erro. Isso é uma desconsideração dos padrões de escolha. Nós não simplesmente tentamos e erramos, nós nos aprofundamos nas relações que têm a ver com nossos padrões emocionais. Então não é tentativa e erro. Mas esse discurso cultural que nossa cultura sustenta sobre amor entende que é um acaso. Não é. Esse discurso te coloca na posição de buscar novas relações como forma de salvação ou cura, né? Uma pessoa problemática que busca na nova relação curar seus problemas, né? Você pode... Isso vale tanto para pessoas abusivas como para pessoas que foram vítimas de relacionamentos abusivos. Muitas vezes a pessoa que foi abusiva acha que entrando numa relação em que se sinta melhor, ou seja, tem um modelo aleatório, é outra pessoa, é só tentar de novo e eu vou encontrar a cura para meus problemas ou a salvação para meus problemas. E, ao mesmo tempo, as pessoas vítimas também. Cura, quando eu achar um verdadeiro amor, isso tudo vai passar, eu vou parar de sofrer. Não é bem assim. Padrões. Pensemos, há padrões emocionais que nós aprendemos, assimilamos desde criança. Mas há também padrões, não só familiares, que assimilamos, mas esse modelo cultural. E esse modelo cultural forma pressões em torno de tenta de novo, tenta de novo. Não é bom tentar de novo se você sempre escolhe errado. Então não tem aleatoriedade. Aleatoriedade, uma hora ia dar certo. Se dá sempre errado, tem um problema, né? Então quando dizem que você é seletivo demais, não supera, esqueça. Seja seletivo sim e reflita sobre o que é esse seu padrão emocional, o que te atrai nessas pessoas que lhe causaram problemas, né? Pensar, ser seletivo, refletir não é problema, é solução para evitar problemas, para evitar traumas, evitar que você caia na mesma armadilha. Então, conheça-te a ti mesmo, né? Entenda o que te faz se sentir atraído por alguém. Então, seguido a isso, e aí tem a ver com aprender a confiar, né? Cuidado com o seu desejo, né? De um lado, não seja desconfiado totalmente a ponto de ser paranoico. Olha, conheci uma pessoa, com certeza é uma pessoa narcisista. Com certeza essa pessoa tem problemas. Não seja paranoico. Mas cuidado com o que você deseja, né? Nossos desejos muitas vezes são aprendidos, tem a ver com um tipo de ambiente em que fomos criados e que temos certa familiaridade. Desejo é familiaridade com algo que a gente deseja lidar, que em algum momento nós lidamos, né? Então, não entre em relações se não entende ainda o que você sente, né? Se você não entende, por exemplo, se você tem um dedo podre. Muitas pessoas... Eu tenho um vídeo sobre dedo podre e, na verdade, aquele ato de apontar e escolher uma pessoa errada, né? Não é só isso, mas tome cuidado ao entrar numa relação se você não entende seu padrão. O que te atrai nas pessoas e o que te atrai de problemático. Porque você pode escolher uma pessoa que filtrar suas relações com base nos pontos que você admira, mas eliminando os padrões afetivos, emocionais, que são problemáticos, né? Você não vai deixar, por exemplo, se eu gosto de pessoas inteligentes, eu não vou me relacionar com uma pessoa que não está exatamente dentro desse meu padrão, né? De algo que eu acho valoroso na vida. Ou se eu gosto de pessoas que são divertidas, então eu prefiro isso. Mas se eu prefiro uma pessoa mais tímida, existe uma preferência que é saudável, né? Mais tímida, mais extrovertida, né? Mas existem coisas como ser explosivo, viver um amor com muita intensidade, que se a gente segue isso, pode seguir num caminho da autodestruição, né? Então, questione seus sentimentos, questione seus desejos, questione suas visões de mundo sobre amor. Eu lembro do modelo cultural do amor. Questione se você segue esse modelo sobre relacionamentos que basta tentar novamente. Não seja inocente, então aprenda a confiar desconfiando, mas não sendo paranoico. Aprenda a desconfiar
questionando seus desejos, suas visões de mundo, o que você acredita sobre relacionamentos, né? Não existe pessoa perfeita, né? Esse é um ponto importante, né? Todas as pessoas têm suas dificuldades. Você não vai achar um príncipe encantado, a princesa, né? Você não vai encontrar isso. Então, ouvir o medo, ouvir o que nós sentimos quando entramos numa possibilidade de estar numa nova relação é importante. Mas não ser dominado pelo medo também é importante, porque o medo, como uma emoção mais primitiva, mais animalesca, que nos impedia de fugir dos perigos, ele não pode nos dar alertas falsos, né? Então, se você for dominado pelo medo, você foge de qualquer relação. Mas se você ignora o medo, você pode cair numa relação ruim, né? Então, seja cauteloso para avaliar. Não se feche sem análise, de um lado, e também não se abra sem análise, né? Então, busca do equilíbrio. Muitas pessoas falam a respeito dessa questão do pós-relacionamento abusivo, de como se tornam mais frias, como se tornam mais, digamos, racionalistas na escolha afetiva. Eu diria que isso não é problema. Às vezes as pessoas vão ver isso como problema, falar você é frio, você é fria, você não... Talvez isso seja necessário, né? Se tornar mais frio significa se tornar mais racional. Olha, vamos ver isso com certo observar essa pessoa que eu estou querendo me relacionar, ou que eu já comecei a me relacionar, mas ainda não aprofundei, com certo distanciamento. Observar com frieza as ações dessa pessoa pode não ser problema. Pode ser necessário para avaliação. Pode ser um passo importante para que você confie nela, né? Então, avaliar mais friamente, entender, eu gosto desse atributo nessa pessoa, não gosto desse. Será que esse é muito problemático? Se não for muito problemático, então tudo bem, mas esse é bem legal, essa pessoa é legal nisso, então fazer uma balança, perdas e ganhos, o que tem de bom e ruim nessa relação pode ser um passo importante para você aprender a confiar. Fazer um cálculo mesmo, do que tem de bom, o que tem de ruim, o que eu posso pesar nisso. Então, pode ser um necessário para desenvolver uma nova relação de apego, né? E é necessário porque o erro de muitos após uma relação abusiva é o seguir em frente. Um mero seguir em frente sem reflexão. Segue bola pra frente, não vamos ligar porque aconteceu. O que acontece é que você pode repetir os mesmos erros. Você pode cair em escolhas ruins, em relacionamentos nocivos do mesmo tipo. Parece que sua atual relação, a pessoa que você está agora é o clone psicológico do outro, né? E isso acontece muito, já vi muita gente relatar isso. Ou alguém parecido, ou alguém tão egoísta quanto, né? Então, o problema de seguir em frente é não refletir sobre o que você fazia afetivamente. Então, a reflexão é importante antes do seguir em frente, né? Para isso, é importante o seguinte: tomar seu tempo. Dê seu tempo, dê tempo para você. Não acelere por pressão, porque você vai ter pressão do outro que você está começando a conhecer, né? Esse outro se esse outro está te pressionando em um mês junto, vamos namorar, vamos não sei o que, muda para minha casa, pode ser um problema. Pode ser um problema. Ninguém se apega, ninguém confia, ninguém faz as coisas tão rápido. Então, sinal vermelho. Cuidado. Explique para essa pessoa que está acelerando, esse outro que está muito ansioso, olha, eu tive dificuldades no passado, eu prefiro analisar as coisas antes de tomar decisões, antes de assumir uma relação. Isso pode ser, esse desacelerar, até um teste da compreensão do outro. Se o outro não te compreende e reagir muito mal, há um problema. Mas se o outro entender que você tem dificuldades e que pode ir mais devagar, essa pessoa está respeitando o seu tempo. Então isso é positivo. Então não acelere por pressão. Tome o seu tempo e explique para o outro. Olha, eu preciso desse tempo para avaliar. Não acelere por pressão social também. As pessoas têm uma visão idealizada de como é o amor, de como é as relações, desconhecem seus próprios padrões afetivos e acreditam na aleatoriedade. Vou tentar de novo, uma hora eu acerto. E não é bem assim. Tome seu tempo para avaliar, analisar a pessoa e analisar seus padrões. Uma análise do outro que você pode estar se relacionando e análise do seu papel no mundo, do que é que você valoriza no mundo.
Saiba bem o que você busca numa relação, porque tudo isso te protege. Uma autoanálise também te protege. Não é só analisar o outro, analisar a si mesmo te protege. Você vai entrar numa relação que é valorosa para você, que está de acordo com os seus valores, com as coisas que você quer para a sua vida. Então, cuidado ao simplesmente aceitar relações que vão ser incômodas ou estar no caminho oposto do que você busca na vida. Né? E cuidado com quem se incomoda com a sua autoanálise ou com a sua análise do outro. Né? Se você está com alguém, se relacionando, começando a conhecer alguém, e essa pessoa acha que você se questiona demais, ou que você reflete demais, ou se ela acha que você está julgando ela, isso é um problema. Cada um tem seu tempo, explique para a pessoa e tome seu tempo. Porque, sobretudo, a confiança precisa de tempo. Amor, apego, não são instantâneos. O que você tem de instantâneo é uma relação emocional explosiva. Isso é instantâneo. E isso é o modelo que as novelas colocam, os filmes colocam, que vai ser mágico, explosivo. E no mundo real, o que é mágico, explosivo, é explosivo só. Não é mágico, é um problema. Né? São relações com pessoas altamente instáveis emocionalmente. Então, se dê um tempo para conhecer bem a pessoa, para ser capaz de entender as dificuldades da pessoa, porque ninguém é perfeito, e saber, olha, será que a gente lida bem? Será que essa pessoa vai entender meus problemas? Será que eu vou entender os problemas dela? Ninguém é perfeito, eu tenho minhas dificuldades, essa pessoa tem as dificuldades. Será que nossas dificuldades podem ser superadas nós formando um casal? Será que elas podem ser superadas nesse conjunto que vamos nos transformar? Então, é importante analisar as dificuldades dos dois, e para isso você precisa conhecer bem. Você não vai saber as dificuldades emocionais de alguém em um mês com essa pessoa, precisa de mais tempo. Né? Por fim, para concluir, solidão não é problema. Ficar só, também não querer voltar a se relacionar não é problema. Né? Aprender a viver só é fundamental para quem passou por uma relação abusiva. Né? Se você não precisa de um relacionamento para ser feliz, você está protegido de relacionamentos abusivos. Você tem mais chances de não entrar numa outra relação ruim apenas porque você está carente, se sentindo solitária, porque está se sentindo triste. Você não vai cair nessa armadilha de estar com alguém por carência, ou estar de alguém que só te elogia para te conquistar, para te enrolar, né? Mas que depois vai te tratar mal. Né? Então, de um lado, a solidão não é problema, porque você aprendendo a viver sozinho, você se protege. A solidão é quase aprender a viver em solidão é a vacina para relacionamentos abusivos. Você vai acabar preferindo, se você gosta, aprender a viver só e gosta disso, você vai preferir estar só do que mal acompanhado, como diz o ditado. E segundo, solidão não é problema porque você pode cultivar outras relações. Você pode selecionar companhias positivas, se distanciar de pessoas nocivas e aprender que há laços significativos em outras relações. Que as pessoas que estão próximas de você, seus amigos, são tão significativos quanto um relacionamento. Então os valorize também. Os valorize e você também não vai cair em tantas armadilhas, porque você não vai se sentir solitário. Então a solidão afetiva não é problema. Você pode desenvolver outros laços também.